Então, gente boa, vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por mais este dia que Tu nos deixas viver. Senhor, nós aproveitamos para pedir pela vida de cada cidadão fluminense, ó Deus, e carioca enlutado por estes 2 últimos dias difíceis que temos passado, por essas famílias, ó Deus, que sofreram perdas irreparáveis. E nessa hora, Deus, nós pedimos que de alguma forma o Senhor esteja confortando cada coração. E eu peço também por nós que estamos aqui, que paremos para refletir sobre a brevidade e a fragilidade da nossa vida, entendendo que nós estamos aqui, mas não temos a absoluta certeza de que na semana que vem estaremos aqui, ou que hoje chegaremos à nossa casa. Então, Deus, que nós possamos, entendendo essa fragilidade, colocar a nossa vida cada vez mais nas Tuas mãos, que a gente também possa cada vez mais reconhecer o Teu senhorio sobre a nossa vida e também a urgência do trabalho missionário e evangelístico em nossa terra, seja a nossa casa, seja nosso bairro, seja a nossa cidade, nosso estado, nosso país, nosso continente, seja o mundo inteiro. Oramos assim, Pai, para a Tua própria glória, pedindo que Tu fales conosco através da nossa reflexão e do nosso estudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, minha gente. Unidade 4, perspectiva estratégica de missões. Pegando aqui o texto que a Doris escreveu, é tão milenar como as grandes religiões do mundo, é o confronto existente entre elas. A humanidade já experimentou momentos dramáticos e épicos em defesa de diversos tipos de fé. São convicções e barreiras arraigadas que, mesmo com um olhar mais atento, apresentam-se como intransponíveis aos olhos de muitos pastores e missionários. Nesta unidade, estudaremos estratégias de missões. Assim, no primeiro capítulo abordaremos o quadro religioso do mundo, estatísticas e tabelas. No segundo, focaremos o desafio do islamismo. No terceiro, mostraremos o desafio do hinduísmo. E no quarto, verificaremos o desafio do budismo. E por último, no quinto capítulo, apresentaremos fatores e problemas enfrentados em missões nos tempos atuais. Obrigado pela atenção. Bem, de acordo com o capítulo 1, indo para o quadro religioso do mundo, muitos podem equivocadamente imaginar que já se pregou o Evangelho o bastante ao redor do mundo. Pode-se chegar a essa errônea conclusão, tendo por base, por exemplo, a proliferação do uso de meios de comunicação de massa no evangelismo mundial. E aí eu gostaria só de frisar uma coisa que, se eu não me engano, eu acho que foi num programa do Globo Repórter, em relação à Coreia do Norte, que a jornalista fez uma pergunta sobre internet para uma cidadã daquele país. E o que ela conhecia como internet era o que nós conhecemos como intranet. Não sei se vocês sabem a diferença. Por exemplo, quando a gente trabalha numa empresa, a gente tem a comunicação dentro da empresa, mas a gente não tem comunicação com o mundo lá fora. Então, era uma coisa mais ou menos assim. Quando perguntaram para ela quem era Justin Bieber, ela não sabia dizer. É claro, talvez você pense, tá, mas qual é a relevância de saber quem é Justin Bieber? Mas a questão, né, o que está em questão aqui é o fato de ela não ter informações sobre questões globais que a gente tem acesso. Que a gente opta por não se informar sobre aquilo ali, mas a gente sabe que aquilo existe, né? E aí você observa que, mas qual tipo de filme que vocês veem? Sobre os nossos heróis. Os nossos heróis, quem são? Ou seja, são os heróis que, de alguma forma, a mídia que fala, né, aquilo que aquele país tem para comunicar, né, aqueles são os heróis. É como, por exemplo, o nosso meio de comunicação critica todo mundo e defende todo mundo, né? Então a gente, por exemplo, hoje vive uma época em que alguns defendem o que aconteceu em 1964,
Há 20 anos atrás, ninguém defendia, só atacava. Mas o que acontece? O Brasil, ele dá pra gente essa liberdade. Eu acho que a gente não usa direito, né? Mas assim, ele dá pra gente essa liberdade pra gente, assim, acessar o que a gente quiser. É como você, na internet, você pode acessar qualquer tipo de lixo, mas você pode também acessar qualquer filme, qualquer autor, qualquer livro, qualquer coisa. E o que acontece? Você decide se você se enche de lixo ou de uma cultura que possa te trazer de alguma forma algum tipo de desenvolvimento. Não é o Estado que decide isso por você. Então, a gente, por exemplo, lida com algumas situações em que um país que as pessoas entendem que o cristianismo é um perigo, o cristianismo não entra. Nem pelo missionário, nem pelo meio de comunicação. É como, digamos, há uma resistência muito grande no nosso país em relação a questões de islamismo, não necessariamente pelo islamismo em si, mas pelo que a gente sabe a respeito do Estado Islâmico. E aí, o que acontece? A gente, em contrapartida, tem a oportunidade de ver posturas mais brandas, principalmente do muçulmanismo aqui no Brasil. Entretanto, se você observar, em países extremistas islâmicos, a gente não tem a chance de mostrar um cristianismo diferente daquilo que eles lá vão falar. A gente aqui tem uma opinião, talvez até preconceituosa, mas a gente tem a chance de quê? Comparar o extremo que está lá com uma versão mais light que a gente vê aqui no Brasil. Aí é claro que o brasileiro vai dizer, claro que aqui ele vai ser assim. Ele tem que ser assim, porque se ele for o contrário, ele não tem como fazer a religião dele crescer aqui. Sim, mas ainda assim a gente tem a chance de ter uma outra versão. E existem países que não tem como a gente mostrar o outro lado do cristianismo. Só o lado do cristianismo que aqueles que são contra o cristianismo mostram. Então, eu não sei se dá para perceber que a gente tem uma ideia de difusão do evangelho, que de repente não corresponde. A gente está aqui, a gente tem vários televangelistas na televisão, a gente tem vários pregadores na internet, a gente, por exemplo, tem a chance, observa bem, quando que algumas décadas atrás, a maioria de vocês não, mas pelo menos os dois irmãos ali que tem cabelo grisalho, a não ser que alguns de vocês aqui pintem, né? Mas os dois aqui que tem cabelos grisalhos, com certeza Você pinta? Não, eu não tenho não. Não, então, eu falei os irmãos que tem cabelo grisalho, ou você tem mas tá bom. E aí nesse caso, de repente você tem né? Tá de peruca já. Não é mesmo? Mas porque é estranho que ele foi o único que se sentiu. Eu achei estranho. Pegaram a peruca. Nem os irmãos de cabelo grisalho se sentiram. Aí nesse caso, né? Por exemplo, rapaz, sem você essa aula não é mesmo. Aí o que acontece? Os irmãos aqui devem lembrar quando que uma aula numa igreja pequena, num bairro modesto de Duque de Caxias, né, a gente estaria fazendo um trabalho que o mundo pode assistir. Olha como é que assim, a gente aqui não tem como conceber o evangelho em alguns outros países. A gente não tem como conceber em algumas regiões do Brasil. Quanto mais em alguns outros países. Então, às vezes a gente tem uma ideia de que o evangelho está bombando, mas não é bem assim. Eu, pelo menos, entendo que o que eu vejo de evangelho, olha, deixa pra lá. Então, o que acontece? Se eu entendo que já é complicada essa situação, imagine em alguns outros lugares, né? Então, voltando às anotações aqui, né, da apostila, a gente pode observar, né, que assim, pode chegar a essa errônea conclusão, tendo por base, por exemplo, a proliferação do uso de meios de comunicação de massa no evangelismo mundial. Então a gente pensa, todo mundo já ouviu. Não, nem todo lugar recebeu, nem todo lugar deixa a mensagem entrar, né? E a gente, tanto que é que a gente não sabe, por exemplo, se o Estado Islâmico não fosse um extremismo religioso violento, midiático, a gente não saberia o quanto de cristãos morrem hoje. Porque até eu ver
esses vídeos, eu pensava o quê? Morte de cristão era coisa do primeiro século. Eu não imaginava que hoje existe uma barbaridade dessa. Mas como eles gostam de fazer espetáculo, aí a gente está vendo, né, o pessoal perdendo cabeça, sendo queimado vivo por causa da fé em Jesus. E aí a gente olha uma situação dessa e verifica que assim, gente, eu entendo que nenhuma realidade evangélica é igual à brasileira. Eu entendo que assim, a gente aqui tem a faca, o queijo, o prato, o doce na mão. Pena que a gente fica, né, como, desculpa, sessão desabafo, né, hashtag desabafo pastoral, né, a gente fica usando rede social para mandar indireta, né, para ficar reclamando dos outros, para ficar vendo fofoca. Coisa, entendeu? Não, e assim, vendo fofoca é de menos. O pior é site de fofoca evangélico, né? E aí, nesse caso, por exemplo, que nem teve gente que postou um recorte, um print, né, no meu WhatsApp sobre o pastor Kleber Lucas e a esposa na porta de uma boate, né? Não sei se era uma boate, né? Não sei se eles foram. Poderia de repente estar em alguma festa e alguém tirou e printou, por exemplo. Se alguém pegar uma foto sua e escrever qualquer coisa, tem gente que coloca meme de Machado de Assis dizendo que a gente não pode acreditar em tudo que se posta na internet, não é mesmo? Então, assim, qualquer coisa alguém pode falar sobre a gente. Por exemplo, alguém pode editar um trecho das aulas que eu dou aqui e dizer uma coisa que eu não estou dizendo através de uma frase minha. Tá dando para entender? Então, eu não sei. Mas mesmo que tivesse, o que eu tenho a ver se o Kleber Lucas está indo para a boate, não tá? Ele vai conversar com Deus lá na eternidade, ele vai dar conta das pessoas que ouvem ele pregar. E assim, eu entendo que alguém divulgar isso para mim, tá, eu faço parte de algum problema, eu faço parte de alguma solução. E aí? Vou poder ajudar alguém. Tá dando para entender? É como, por exemplo, fulano de tal tá adulterando. E aí o fofoqueiro vai e conta pra você. Você vai resolver alguma coisa? Então o que você sabia que o cara tá traindo a mulher dele? Entende? É um tipo de situação que assim, se você faz parte do problema, se você faz parte da solução, ok. Mas se você não faz parte do problema, não faz parte da solução, você está apenas brincando de assistir Caso de Família, pelo amor de Deus, vai caçar o que fazer. Eu costumo brincar com a minha vizinha, né? O feijão queimando, dona Zezé, o feijão queimando, né? Então é um tipo de situação que assim, poxa gente, né? Uma louça para lavar é mais importante do que eu saber se tem um pastor na boate. Eu quero saber se tem ovelha minha na boate. Agora, se o pastor Jurandir, de não sei das quantas, está na boate, o problema é dele. Ele vai acertar as contas com Deus. Eu sou o líder dele. Eu sou o presidente dele. Ele é um camarada que se eu for dar uma chamada ele vai me ouvir. Ele é alguém que assim, eu posso chegar e dar uma ligada e falar assim, cara, tu tá exagerando. Ele é esse cara? Não, se não é, aí eu vou escutar pra quê? Pra passar pra frente? Aí eu vou pra um café de pastores e falo assim, rapaz, você tá sabendo? O quê? Pastor fulano de tal. Já tá na terceira esposa. Tá. Entendeu? A questão é, eu vou resolver alguma coisa? Eu sei de negócio. Eu que não posso estar na terceira esposa. Eu tenho que tomar conta da minha vida. Perdão, fala. Não, sem querer atrapalhar, mas só um fato. Não, eu mesmo já atrapalho a aula, eu faço uma viagem lá, depois eu volto. Não, o interessante é que as pessoas lá fora, elas não têm tanta a questão de postar coisas, principalmente coisas que, abobrinhas, no rede social, como nós brasileiros. Nós temos muito mais acesso a Deus, muito mais igreja, a cada esquina tem uma igreja. Dizem que o Brasil é um celeiro missionário, né, pela facilidade que a gente tem. E a gente posta tanta besteira, E eu vejo assim, eu tive a oportunidade em 2017 de estar indo na Argentina, e ali eu conheci várias pessoas de outros países. Então assim, eu dividi o quarto com uma menina que era da Croácia. Eu também já saí do Brasil, eu fui no Paraguai. Mamãe. Certa noite eu tava... Não entendi o que vocês riram. Certa noite eu tava orando e ela perguntou se eu tava passando mal. E aí eu fui explicar pra ela que eu tava orando, ela olhou pra mim como se eu fosse uma pessoa de outro planeta. Aí eu fui falar com ela, eu tô orando, tô conversando com Deus. Deus, né, ele é o nosso Criador, ele gosta que nós nos relacionamos. Não era cristã. Não, ela era da Croácia. Aí eu perguntei pra ela, na Croácia não tem igreja evangélica? Ela falou assim, não.
Ela falou, Croácia é um país muito pequeno. E é um negócio que tu fica chocado, né? Chocado. Como assim? Oi? Não tem igreja? Desse jeito. E assim, aí ela foi e falou que só tem igrejas mais católicas, né? Algumas religião deles é catolicismo, mas ela mesma, a família dela até ia, mas ela mesma nunca frequentou, então assim, não era muito ligada nisso. E você vai ver exatamente isso. Eles não têm tanto acesso a Deus, eles vivem a vida deles muito mais desprendidos do que nós, porque nós somos presos a várias coisas. Eles são totalmente desprendidos, então assim, o relacionamento com Deus fica até mais difícil de ser explicado, uma vez que eles não têm relacionamento nem com pai e mãe. É uma coisa muito separada. Né? Eles são mais frios. Exatamente, eles crescem e eles saem de casa e assim, falam com o pai às vezes uma vez no ano, por telefone. Então assim, não é igual a gente que, mãe, o meu dia foi assim, tem aquela coisa que mesmo quando casa liga pra mãe todos os dias, né? Final de semana tá com a família. No meu caso, se eu não ligar, meu pai liga, quero saber notícia. Eu lá todo dia chorando, tô com saudade da minha mãe, tô com saudade do meu pai, eles olhavam pra mim, eles, oi? Aí eu, gente, vocês não sentem saudade? Eles, sentimos. Mas tô com desse saudade jeito, do meu gato. Não, eles sentiam do gato. Eu olhava assim, eu falei, gente, é muito frio assim. Eles falaram, nós aqui fora somos muito diferentes do povo brasileiro. Vocês são muito mais afetuosos, assim, muito mais próximos em relação à família. Nós não, nós crescemos em família, mas quando fazemos assim, 16, no máximo 18 anos tem que sair de casa. Tem que sair de casa, não pode mais morar com os pais. Independente se casou, se não casou, mas é como se assim, já tá velho pra ficar morando com os pais. Constitui a sua vida e vai embora. Tchau, benção, até aqui eu te sustentei, te criei, agora segue a tua vida. E assim, eles não têm essas coisas, nem de Deus, nem de família, e mesmo assim, eu conheci algumas pessoas na escola, adicionei elas no meu Facebook e eu vejo o Facebook deles às vezes levam assim, meses e meses sem eles postarem nada. Nada, absolutamente nada. E quando posta, às vezes é uma imagem, uma foto de uma paisagem. Ou seja, o Zuckerberg deve estar rico por causa do Brasil, né? E a gente posta frasezinha, textinho, abobrinha, indiretinha. E assim, é muito diferente. E eu falo, a gente tem essa abertura que você estava falando de fazer. Hoje demorou. De fazer coisas boas, né? De chegar lá fora. E a gente não usa isso. E pessoas como. Eu falei, lá na Croácia não tem igreja, não conhecem. E internet é um negócio de mundo, né? Ou seja, tô eu mandando uma indireta pro Felipe, quando eu tô com um negócio, cara, que o mundo vai ver. Ou seja, eu não resolvo um problema com o meu vizinho e boto o negócio pro mundo ler, quando eu podia pegar uma mensagem, provocar uma reflexão. Mas, biblicamente, está trazendo escândalo, né? Ainda tem isso. De quem vier o escândalo, né? Mas acho que tem gente que não acredita nisso mais não, porque ou não acredita ou tá com problema mental, porque o que tá acontecendo... Igual eu falei, tem uma igreja em cada esquina, você anda, você não vê a igreja como você vê aqui. Eu não vou muito longe, eu fui convidar há mais ou menos deve ter uns 13, 14 anos, que eu convidei uma professora minha, que mora na ilha, para dar uma palestra na minha igreja. E aí ela achou estranho, porque ela viu vários crentes indo, voltando para a igreja e tudo e tal. Ela falou, gente, aqui é diferente. Ilha do Governador, né? E aí, falando inclusive daquela questão que a gente pode ir de porta em porta, e eles, a maioria dos lugares é condomínio, né? E assim, é um pouco mais... E detalhe, Ilha do Governador, Rio de Janeiro. Imagina, se uma pessoa da Ilha do Governador fica espantada com o que acontece em Duque de Caxias, São João do Meriti, imagine, né, uma pessoa de um outro país. E a gente que, por exemplo, não tem essa noção do que está acontecendo no mundo, né, às vezes explora muito pouco a oportunidade que a gente tem aqui como brasileiro. E aí eu lembro que Jesus fala, né, vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais vai poder trabalhar. Só um instantinho que ela tinha pedido a vez aqui um tempão. Ai meu Deus do céu, eu ia falar Rosemary, mas não é Rosemary, é Eliane. Eliane? Ah, então tá bom. Eu não sei por que a cara é de Rosemary, mas... Fala, Eliane. Há pouco tempo eu assisti um vídeo curti um vídeo sobre a Coreia do Norte, né? As professoras de escola de criança de 7, 8 anos vendo estratégia para induzir a criança que
os pais tivessem o livro preto em casa, eles procurarem trazer e avisar na escola. Gente, eu fiquei achando aquilo. Aí tinha uma menininha, a mãe lia, tinha uma pequenininha. E ela sabia onde a mãe guardava. A mãe lia, a mãe assim, algum versículo e escondia. Aí na escola, no dia seguinte, a tia foi e propôs essa brincadeira, ia dar presente e tal. Menina, a bichinha chegou da escola, a mãe não estava, foi lá, pegou o livro e levou para lá pra casa. As autoridades foram na casa, gente, sabe? Mas escorraçou, fez acontecer o que faz. Quer dizer... Como se a mulher tivesse cometido um crime, matava alguém, né? Sabe, eu fiquei assim, porque eu gosto desse missionário, Coreia do Norte e tal, aí dá pra mim assistir um vídeo. Coração missionário, né? aí eu fico assim, a gente, como a gente está falando aqui, tanta oportunidade, tanto meio de comunicação, muitas vezes a gente usa até Facebook para postar que está fazendo dieta e bota lá, fotografa o prato, tô não sei quantos dias de dieta. Gente, tanta coisa importante. Não, e sem falar que é o seguinte, por exemplo, enquanto a pessoa bota uma bobeira, que nem, né, o irmão falou agora há pouco, enquanto bota uma bobeira que não prejudica ninguém, até vai, porque assim, a gente faz uma bobeira, a gente brinca, a gente ri e tal, só que o pessoal, por exemplo, faz coisas que assim, não faria cara a cara com alguém. Essa é a parte que para mim é mais triste no meio evangélico, porque é o seguinte, poxa, tem problema com o seu pastor? Dá uma ligada para ele, marca um dia e bate o papo. Diz tudo que você está sentindo. Pelo menos eu acredito que ele não vai te dar um tiro, né? Nem vai te dar um golpe de karatê. O clima pode azedar, mas tiro e golpe de karatê eu acho que não vai ter. Então, né, pelo menos, acho que os crentes não chegaram a pecar tanto, né? Então, por exemplo, poxa, resolve o negócio, né? Tem uma diferença com o irmão, poxa, conversa com o irmão. Agora o que acontece? As pessoas fazem o quê? Elas pegam um problema entre duas pessoas, às vezes da mesma casa, e compartilham com o mundo todo. E agora uma frase do tipo, Jesus ama você, isso não faz, né? Então, Deus abençoe o seu dia. Isso é bobeira. Tá bom, falar mal do teu pai não é bobeira não, né? Tá certo. Né? Mariana. Na quarta-feira eu tava vindo do centro do Rio, pra Caxias, aí eu vim de trem. Aí uma senhora perto do trem, ela perguntou de qual igreja que eu era. Assim, do nada, ela virou pra mim e falou, você é de qual igreja? Aí eu falei e tal. Aí ela começou a me contar de uma igreja que abriu aqui agora, que o pastor é bem novinho. Porque ela era do bairro. Pra todo mundo, ela parece que ela não é daqui do centro de Caxias, não, eu acho que ela é do Gramático. Aí ela me perguntou e tal, aí ela virou pra mim e falou assim, eu tô trabalhando no Leblon. Mas lá no Leblon, domingo passado, eu fui procurar uma igreja pra poder cultuar à noite e não tinha nada aberto. Até uma igreja bem grandona, calmona, bem rica e tal, até essa igreja X estava fechada. Aí eu falei assim, nossa, sério? Ela, sério. Eu rodei foi muito, não consegui achar nenhuma igreja aberta. Quer dizer, no domingo à noite, no Leblon, não tinha uma igreja aberta pra ela. Entende? Aí é onde você observa, né, a importância, né, de você observar que, olha, o jogo não está ganho. Tá entendendo? Não vamos ter a ilusão de que assim, todo mundo já ouviu falar de Jesus, não é bem assim não. Eu pelo menos ainda sou do pensamento que eu desejo a todos vocês, no ministério de vocês, que isso não aconteça. Mas eu desconfio que vocês vão precisar evangelizar as igrejas em que vocês liderarem. Porque no ambiente evangélico, eu entendo que existem pessoas que precisam ser evangelizadas. Eu posso estar errado, tomara que seja neurose minha, mas eu tenho essa desconfiança de que a gente precisa evangelizar, que nossas igrejas são nossos campos missionários. Eu tenho essa desconfiança. E aí, vamos lá. As religiões predominantes. As três maiores religiões do mundo são cristianismo, islamismo e hinduísmo.
as religiões que mais crescem. O mundo não é estático, né? Então, grandes mudanças acontecem, às vezes, repentinamente. Por exemplo, a religião predominante no Canadá é o islamismo. O número dos não religiosos é o que mais cresce no Brasil. O cristianismo é a religião que mais cresce na Líbia e China. Já na Bolívia, Paraguai e Chile, o islamismo é o que mais cresce. Então a gente percebe que em cada lugar, né, você vai vendo algumas mudanças. E é importante a gente, é bom lembrar que assim, mais cresce não quer dizer tem mais número, quer dizer que mais cresce. Né? Porque, por exemplo, a gente pode de repente ter bastante gente e crescer pouco. Né? E aí é importante a gente observar, né, que uma outra situação, renascimento de religiões não cristãs. Talvez pela primeira vez na história o mundo todo está se tornando pluralista no tocante à religião. As diversas religiões já estiveram de maneira geral, confinadas a áreas geográficas específicas. Então, deixa eu pegar aqui, é o ponto... Isso. Ponto 3. Deixa eu ver aqui. Hoje talvez, isso mesmo. Hoje talvez, pela primeira vez na história, o mundo todo está se tornando pluralista no tocante à religião. As diversas religiões já estiveram de maneira geral confinadas a áreas geográficas específicas. O hinduísmo se sentia em casa na Índia, pelo menos é o que todos nós que já temos uma certa idade crescemos entendendo assim: hinduísmo, Índia, né? E aí o budismo no leste e sudeste asiático, o islamismo no Oriente Médio, norte da África e Indonésia. Agora há muçulmanos na Europa, budistas na Inglaterra, Alemanha e hinduístas dos Estados Unidos, né? O campo missionário é o mundo todo. Lembra das missões transculturais? Né? Então, você não precisa necessariamente ir para um determinado país para alcançar uma etnia, você não precisa de ir para determinado continente para alcançar uma religião. Você pode se especializar para alcançar muçulmanos aqui no Brasil. Entende? Você pode se especializar para alcançar hindus na Inglaterra. Olha que ponto, né, nós chegamos em que está tudo tão fluido, né, devido até à expansão da religião, o pluralismo pós-moderno, né, nós vivemos numa sociedade de supermercado, a gente percebe que assim, até mesmo em questão de igreja, né, peraí, essa igreja, ela tem muito grito, tem muito pé. Eu vou para uma igreja que tem silêncio. Essa igreja, eu lembro que assim, eu chamei meus sobrinhos para ir no culto da minha igreja. Tio, olha só, não vou sentir sono não, né? Então, aí assim, você vê que existe igreja para todo gosto. E aí dentro do próprio segmento tem aquela questão, eu gosto do estilo do pastor tal. Pastor tal me faz rir, pastor tal não ri. Pastor tal briga muito. Pastor tal é um banana, não briga com ninguém, né? Música tal tem igreja tal tem bastante música. Igreja, não fala dos outros. Igreja tal tem bastante música. Aproveita hoje, tá certo. Aí nisso, igreja tal tem bastante música. Igreja tal não tem música. A outra igreja, o berçário é muito bom. Essa igreja não tem estacionamento. Então nessa pluralização, né, praticamente assim, não tem aquela coisa de, olha, Deus me plantou aqui. Não, a questão é, eu me sinto bem. Não gostei do jeito que o pastor me tratou. Vou para outra loja, outra igreja. Tá dando para entender? Infelizmente, a coisa está mais ou menos assim. Estou chateado com o pastor Felipe. Segundo meu dízimo, vai chegar uma hora que ele vai sentir a pressão. Tá dando para entender? Então, assim, a sociedade está desse jeito. E aí nisso, isso infelizmente foi para a religião. A religião, ela se torna espetáculo e consumo. E o crente, ele acaba se tornando, né, um espectador e um consumidor. Já reparou que algumas pessoas falam assim, mas a igreja tem que fazer alguma coisa? Mas ninguém na igreja fez isso. A igreja não veio me visitar. Não pode falar. A gente tem que só abençoar os outros. O abençoado. O abençoado, entendeu? Peraí, cara, a igreja só faz o que os membros fazem.
Se você não fizer, a igreja não faz, pô. Se todo mundo for igual a você, a igreja vai ser desse jeito aí. Então, tá dando para entender? A pessoa, ela pensa na igreja como a gente vê uma loja. Assim, ó, eu estou pagando e eu quero ser atendido. Ela não consegue entender que a igreja é o seguinte: a igreja faz o que os crentes fazem. 19, cortão da bola preta. Cortão da bola preta, não fala não. Aí nesse caso, a igreja só vai fazer o que os membros fizerem. Se os membros não fizerem, a igreja não faz. E aí os descarados vão dizer que a igreja não está fazendo. Ou sem vergonha, não é a igreja que não está fazendo, você não está fazendo. E aí tem mais 10 igual a você, por isso a igreja não está fazendo. Se você e mais 10 não fossem como são, a igreja seria melhor. Mas como a igreja, ela é composta de pessoas e as pessoas são iguais a você, a igreja é desse jeito aí que você está reclamando. Quer que ela melhore? Melhore, cara paga. Né? Então é um tipo de situação que assim, essa sociedade, né, supermercado, pluralista, consumista, do espetáculo, o pessoal quer um negócio para se sentir bem. O cara está indo para o culto como alguém que está indo no parque. Ah, eu não senti um arrepio hoje. Eu não senti um negócio. O culto estava frio. Desculpa, cara, se tu está no altar, tu está no altar. Se tu não está no altar, não está no altar. Se tu está com Deus, tu está com Deus. Se tu não está com Deus, não está com Deus. Porque se for assim, tá bom, você mora do lado de... não pode falar mal por causa do processo, né? Aí o que acontece? É o politicamente correto. Você está do lado de um lugar, né, em que você escuta umas gargalhadas lá que dava medo. Ué, se você, por exemplo, mora do lado de um estabelecimento desse, ué, então como é que vai ser a tua vida? Se dentro de um culto, por mais frio que seja, se dentro de um culto, você não consegue perceber que Deus está ali. Quando a Bíblia diz que quando tiver 2 ou 3, ele está reunido junto, ele está junto ali, né? E quando tem um só, você é templo do Espírito Santo. Se você não está com Deus no templo, você está com Deus onde? Entende? Mas não, o camarada ele atribui Deus com sensações. Então, por exemplo, se tu está com medo, Deus não está contigo. Então, como é que a gente faz com o salmista quando ele fala assim: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Então o salmista não está com Deus. Porque ele está angustiado. Jesus, a minha alma está angustiada até a morte. Jesus, não está com Deus não. Está frio, Jesus. Brincadeira. Está dando para entender? Então o que acontece? A gente vive nessa sociedade que o indivíduo ele quer se sentir bem. Imagina João Batista. Não estou me sentindo bem aqui. Imagina o apóstolo Paulo. Está Paulo e Silas na prisão. Vamos adorar? Não, porque eu não estou me sentindo bem. Eu sou hipócrita. Não estou me sentindo bem. Não vou adorar a Deus. Aí, raciocina comigo.